Olha, eu quero começar falando do incêndio que atingiu a comunidade do Heitor Rigon, em Ribeirão Preto. Pelo menos 45 moradias foram atingidas pelo fogo. A nossa equipe acompanhou todos os detalhes. Quero voltar ao vivo agora com o Gustavo Batista para saber quantas famílias ficaram desalojadas por causa desse grande incêndio. E nós temos imagens e as informações também com o Gustavo. Conta pra gente, Gustavo. Olha só, Valentim, pelo menos 60 famílias, segundo a Prefeitura de Ribeirão Preto, que fez um levantamento, né, a Secretaria de Assistência Social, 60 famílias foram aí prejudicadas, impactadas de alguma forma por causa deste incêndio. E aí, diante disso, ontem mesmo a Prefeitura ofereceu aí um abrigo para estas famílias, mas somente 10 pessoas foram até esse abrigo que foi oferecido lá na região da Vila Virgínia, aqui em Ribeirão Preto. As demais pessoas preferiram buscar o apoio de amigos, familiares que moram ali no entorno, próximo a essa comunidade que fica no bairro Heitor Rigon. Hoje pela manhã, inclusive, muitos retornaram lá, né, para ver os estragos, até porque ontem, como o incêndio aconteceu durante a tarde, mas se estendeu até o início da noite, eles não sabiam o que havia sido atingido, destruído, o que existia ainda, principalmente em relação a móveis, eletrodomésticos. Então eles retornaram lá, um cenário de muita tristeza para essas pessoas que já moram em uma situação vulnerável ali na comunidade e de repente já tinham pouco e acabaram perdendo realmente tudo. Inclusive muitas pessoas estavam trabalhando quando aconteceu esse incêndio, Valentim. E existe a suspeita de que ele tenha começado, né, às margens ali da rodovia, no anel viário norte aqui de Ribeirão Preto, e por causa do vento forte, que inclusive foi alertado ontem durante o balanço geral, a suspeita é que esse vento tenha facilitado aí espalhar as chamas, o fogo por toda aquela região. E aí, como a gente tem ali na comunidade muitas moradias, uma do lado da outra, ficou claro, muito difícil controlar e evitar essa grande destruição que aconteceu. Ontem, inclusive, vídeos divulgados nas redes sociais mostraram o desespero dos moradores e a gente vai ver agora em uma reportagem, né, como que tudo começou e como que foi essa situação de desespero dessas famílias. Pela manhã foi possível ver todo o estrago. Pelo menos 45 moradias foram destruídas e 60 famílias ficaram desabrigadas. Você viu a altura que subiu a lavareda? É perigoso vir aqui, ó. O incêndio começou durante a tarde de terça-feira e pegou os moradores de surpresa. Meu Deus do céu! Misericórdia, Jesus! Ajuda! Em outro registro, é possível ver as chamas tomando conta das moradias. Dá para ouvir um barulho do fogo se espalhando pelas estruturas. A pessoa que gravava o vídeo fica preocupada com a situação. Olha lá, os barracos tá indo embora, cara. Ó, e vai passando de um barraco pro outro, ó lá. Em determinado momento, o fogo fica mais alto que as árvores do local. Olha isso aqui. Pegando fogo nos barracos, tudo. Aqui no final da Heitor Rigon. Olha isso, que loucura. A imagem registrou o flagrante de moradores tentando salvar o que tinham dentro dos imóveis. O pessoal já é pobre, já não tem nada. E o pouco que tem, o fogo leva. Olha isso aí. Não é fácil não. Eu tava no serviço, avisaram que tava pegando fogo. Aí eu já corri pra cá, mas não deu tempo pra sobrar nem... Só ficou o bujão. Eu creio que Deus é maior, né? Deus vai ajudar a gente. Muita gente boa aqui, aqui em Ribeirão Preto, que eles vão ficar emocionados com a situação nossa aí, eles vão ajudar. Porque não foi só eu, mas teve criança que perdeu o lugar de morar, entendeu? Se alguém tiver... Se tentar ajudar a gente aí, a gente vai aceitar sim, porque nós não temos condições para nada, né? Agora nós ficou sem lugar de dormir, entendeu? E a gente tá precisando mesmo. Eu tava na cozinha, eu costumo ficar na cozinha, que eu vim fazer alguma coisa. Só vi lá atrás, quando o fogo veio. Aí o fogo não veio aquele fogo leve, o vento tava forte, ele já veio de uma vez. Aí ele bateu
na minha parte da minha casa e pegou o meu vizinho em seguida. Foi na onde que não tinha como tirar, nós tiramos só essencial. O resto queimou tudo. Queimou tudo. Queimou a parte da... Desculpa. A minha parte, a parte do meu outro vizinho e queimou aqui também. E queimou o outro rapaz que mora atrás. Eu vou pedir para Deus me fortalecer, porque a gente não pode ficar assim. Aconteceu do nada. Coisa que nós nem esperávamos. Duro, se fosse à noite, seria pior. Mas como foi de dia, mesmo assim, o vento, o fogo veio, que não tinha nem como nós correr com tudo. Nós tiramos só o essencial, o resto queimou tudo. Queimou roupa, queimou sapato, queimou geladeira, fogão, armário, queimou tudo. Os meus remédios que eu tomo também queimou tudo. Olha, e isso que a gente comentava, né? Já é uma vida tão complicada, tão sofrida. São pessoas que precisam tanto de ajuda e lutam tanto para manter o pouco que tem e de repente vem o fogo e acaba destruindo tudo. Mas o principal, né, foi mantido, que é a vida, graças ao trabalho rápido também do Corpo de Bombeiros. E o Gustavo agora vai trazer mais detalhes, porque a vida não dá para recuperar, né, Gustavo? Então a vida sendo preservada, a gente imagina que todo o restante, daqui a pouquinho vamos falar também com o secretário de Ação Social, o pessoal da Prefeitura, todo o restante a gente pode reaver. É importante nesses casos, até a orientação aí do Maia, do pessoal dos bombeiros, orientar que em caso de incêndio, a prioridade é você sair com segurança do local, né, Gustavo? Com certeza, Gil Valentim. Inclusive, eu vou trazer uma informação triste que, inclusive, eu, junto com o Roberto Luiz, a gente presenciou hoje pela manhã lá na comunidade. Pessoas não morreram, mas a gente presenciou pelo menos um cachorro que havia aí morrido, perdido a vida por causa do incêndio. Ele tentou se esconder ali no meio das moradias e aí ele não veio quando o proprietário acabou chamando ele, ele acabou morrendo. E essa é só uma das histórias aí que aconteceram neste incêndio que aconteceu lá nesta comunidade, lá próximo ao bairro Heitor Rigon. Vou começar a partir agora aqui com o Tenente Maia. Ele vai falar um pouco sobre o trabalho que o Corpo de Bombeiros teve durante essa terça-feira, que começou logo depois do almoço, próximo de 2 horas, e se estendeu até no início da noite, né, Tenente? Sim, bom dia a todos. Ontem foi uma situação bem atípica para o período, né? Nós tínhamos alertas de um clima diferenciado, a umidade estava muito baixa, mas acima de tudo a gente tinha ventos, rajadas de vento muito altas. E isso foi primordial para que esse incêndio ele tivesse toda essa extensão. Então, as equipes elas tiveram a informação inicial, fizemos o deslocamento. Quando é um incêndio muito grande assim, nós chamamos equipes de emergência, efetivo administrativo. Então, foi um reforço interessante que tivemos lá para combater, para tentar dar o suporte para as famílias lá que precisavam das equipes do Corpo de Bombeiros. Inclusive, não saber onde realmente começou o incêndio, isso também foi prejudicial para o trabalho de vocês? Sim, a comunidade era margeada por uma área de vegetação. Nós não temos a informação precisa ainda se o incêndio iniciou na área de vegetação ou na comunidade e se propagou para os dois. Mas, assim, como a mudança de vento era muito repentina, o incêndio ele não seguia uma linha lógica de propagação, que fez com que a gente tivesse que dividir as equipes e fazer vários ataques de combate, de fato, aos incêndios, porque eram pontos diferentes em que o fogo se espalhava lá no local. O senhor comentou a respeito do efetivo do Corpo de Bombeiros. Além do Corpo de Bombeiros, teve o apoio também da concessionária, de outros caminhões-pipa, para poder utilizar o máximo de água possível. Sim, os civis são muito importantes nessa rede de apoio. Nós temos como características levar toda a água para o incêndio, né, por meio dos nossos caminhões, mas essa rede ela é muito importante. Equipes da prefeitura, de órgãos privados, eles sempre nos apoiam e foram muito importantes, porque um grande volume de água foi necessário para a gente conseguir conter aquele incêndio. Tem ideia de quantos caminhões-pipa, quantidade de quantos litros precisaram ser utilizados? Nós temos aproximadamente 100 mil litros de água consumidos lá nesse incêndio, tá? Ele pode ter uma estimativa um pouco maior, porque civis utilizavam da água também lá da rede de água da prefeitura, mas o que foi levado para o incêndio gira em torno desses 100 metros cúbicos de fato. Vamos falar um pouco a respeito da atenção que a população deve ter quando enfrentar uma situação como essa. A gente sabe que muitas pessoas tentam apagar ali com um balde, com uma mangueira. Deve ser realizado esse combate desta maneira mesmo? Deve ser de imediato aí
procurado o Corpo de Bombeiros e como que a população deve agir em situações como essa, tenente? A primeira recomendação é sempre a ligação 193, para que a gente já inicie o deslocamento e comece a combater com a equipe especializada o mais rápido possível. Entretanto, é natural que as pessoas, por um instinto de proteção, tentem fazer esse combate do incêndio. Se elas estiverem de uma forma segura, não se expondo ao calor, à fumaça, não há problema. É interessante até que o façam. Ontem, esse combate por meio de balde, ele pode expor essa pessoa a um risco. Porque o calor era muito intenso, as chamas estavam muito altas, o vento era muito diferente. Então não é recomendado nesse tipo de situação, visto que uma pequena quantidade de jogada de água num incêndio muito grande, muitas vezes ele é ineficiente. Então a recomendação é a pessoa se colocar numa posição segura, é difícil, mas não se importar com os bens que estão sendo perdidos, mas para preservar a sua vida. Até que a gente consiga, com o equipamento de proteção individual necessário, se aproximar do incêndio e com um volume de água adequado, fazer o combate o mais rápido possível. E é importante também tomar cuidado não somente com as chamas, mas com a fumaça que sai dali. Então, além de se queimar, você pode também acabar inalando aquela fumaça, e isso também é prejudicial, tenente. Isso, a fumaça ela é um dos fatores mais perigosos do incêndio. Geralmente, quando as pessoas têm algum tipo de ferimento por queimadura, elas já inalaram muita fumaça. E às vezes a consciência dessa pessoa ela vai reduzindo, porque o nível de oxigênio assimilado pelo corpo também é menor. Então a pessoa ela vai ficando mais vagarosa, ela pode chegar até desmaiar e aí chegar a um óbito de ficar queimada. Mas a fumaça é um precursor que a gente tem que ficar longe. Então, se veem fumaça, não se exponham a essa fumaça, porque ele pode levar a consequências muito piores aí durante o incêndio. E o alerta continua. A gente fez um alerta aqui dentro do Balanço Geral ontem, mostramos inclusive a velocidade do vento que levantou muita terra aqui na nossa região. A cidade de Ribeirão Preto e várias outras cidades foram cobertas aí por uma tempestade de terra. Esse vento, junto com o tempo seco que permanece, claro, a temperatura que está próxima dos 30 graus, eu me recordo que vocês comentam sempre o alerta de 30, 30, 30, né? Que pode se acentuar ainda mais se o vento for muito maior do que 30 km por hora. E ontem, em algumas regiões, a gente teve informação pela Defesa Civil que passou dos 70 km. Né? Permanece esse alerta, então, para os próximos dias. Bom, ontem o alerta era, todos esses critérios do 30-30, eles foram cumpridos, digamos assim, né? Hoje a condição é um pouco diferente. Nós temos temperaturas altas, 35 graus, só que os ventos, eles estão menores. A previsão de vento ontem era até 60 km por hora, pode ter passado em razão das rajadas. Hoje não passa de 10. Embora nós tenhamos umidade baixa, em alerta, situação de emergência, por volta de 12 o índice de umidade, a temperatura está alta, entretanto, esses ventos eles estão reduzidos. Não é que estamos numa situação confortável. Ainda há uma situação de emergência e um incêndio pode se propagar. Entretanto, não há essa piora com relação ao vento, que ele pode propagar um incêndio de uma forma muito desordenada, que aí atrapalha bastante o combate do Corpo de Bombeiros. Para encerrar, tenente, qualquer dúvida, qualquer emergência, é importante ligar o 93 e, claro, preservar a própria vida. Exatamente. Em qualquer situação de emergência que há um risco, tente se colocar numa posição de segurança, faça a ligação 93. E aí a gente vai enviar a viatura, a equipe do Corpo de Bombeiros ou especializado o mais rápido possível até você. Muito obrigado, conversei com o Tenente Maia, do Corpo de Bombeiros aqui de Ribeirão Preto, todas as informações importantes aí pra gente, né, Valentim? Felizmente, ninguém se feriu com gravidade, apesar de 60 famílias estarem aí desalojadas, sem a moradia, né, 45 moradias que foram aí atingidas, destruídas de alguma forma lá nessa comunidade no bairro Torrigon, mas como eu disse na abertura aqui agora há pouco com o Tenente Maia, pelo menos um animal morreu, a gente não tem outras informações, mas a suspeita é que outros animais também tenham se machucado por causa deste fogo e permanece aí o alerta, como disse aqui o tenente, né? Na dúvida, às vezes é importante você preservar a própria vida, ligar lá o 93, né? Para tomar cuidado, porque pode se tornar algo muito mais grave o incêndio até diante da situação que a gente está vivendo, né? O 30-30-30, temperatura acima de 30 graus, né? Umidade relativa do ar abaixo de 30%, né? E a
gente tem esse vento que vira e mexe, está se acentuando. Ontem chegou a 70 km por hora, e tudo isso, junta tudo isso aí, o alerta permanece pelo Corpo de Bombeiros e o incêndio pode se propagar ainda mais. Olha, é muito complicado, viu? Muito obrigado, Gustavo Batista. Agradeço também ao Tenente Maia, sempre muito atencioso. Me dá as imagens da comunidade, porque é esse cuidado, tá? Muitas vezes as pessoas querem voltar, seja um incêndio em uma comunidade, uma casa, um apartamento, uma empresa. Olha, preciso resgatar, salvar alguma coisa, algum objeto, algum documento, né, dinheiro, enfim. E aí a pessoa acaba se colocando em risco, inalando a fumaça, em contato com o fogo, e aí a vida acaba sendo prejudicada. Eu quero agradecer ao nosso Gustavo Batista e já chamar o Rodrigo Ziviani, que está agora ao vivo também na comunidade Heitor Rigon, e tem mais detalhes sobre esse local que foi completamente destruído, né? Várias casas aí, vários lugares da comunidade foram atingidos pelo incêndio. O Ziviani está lá agora mostrando o que sobrou e o trabalho agora de limpeza para conseguir começar a reconstruir todo esse trabalho, né? Todo esse esforço de uma vida de muitas pessoas carentes que moram na comunidade. Boa tarde, Rodrigo Ziviani. Oi, Thiago. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. A gente está aqui na comunidade que foi atingida por esse incêndio ontem, e o cenário é de destruição, viu, Thiago? Vou pedir para o nosso cinegrafista Jorge Dias mostrar um pouquinho aqui como é que tá. Olha só, né? É um cenário de devastação. O fogo realmente fez um estrago muito grande. A suspeita é de que esse fogo tenha começado na rodovia, e depois o vento, né, trouxe esse fogo, essas chamas para cá. E olha só o resultado disso. Tem muito entulho por aqui, muita coisa que foi perdida, né, nesse incêndio. Muitas famílias que foram afetadas. Eu estava conversando, inclusive, aqui com uma moradora. Ela disse que aqui tem cerca de 60 famílias e pelo menos metade sofreu aí os efeitos desse incêndio. A gente chegou aqui já tem um tempinho, viu, Thiago? E o que a gente conseguiu perceber é que muita gente está ajudando, está trazendo doações. A Secretaria de Assistência Social também está aqui dando todo o apoio, prestando toda a assistência para essas famílias. Algumas famílias foram para um abrigo, outras preferiram ficar em casas de familiares. Eu vou conversar aqui com a Imaculada, que é uma moradora que estava aqui me passando algumas informações. Imaculada, tudo bem? A gente está ao vivo no Balanço Geral. Primeiramente, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, vocês também. A sua casa não foi afetada? Não, chegou bem perto, mas Deus não permitiu o fogo pular para minha casa. Conta para mim como é que tá esse trabalho aí do pessoal trazendo ajuda e tal. O pessoal tá ajudando bastante. Nossa, eu acabei de falar, Ribeirão Preto é uma cidade muito respectiva, que ajuda muito. Tá chegando muita doação de alimento, de roupa. Tá chegando bastante coisa desde ontem. Desde ontem o pessoal tá movido numa ação em estar beneficiando e ajudando a gente aqui. Você tá aqui há quanto tempo, Imaculada? Tô aqui há 3 anos. Nesses 3 anos já tinha acontecido algo parecido? Parecido não. Já teve fogo ali para baixo, né? Mas assim, dessa proporção, nunca. E pelo que a gente noticiou, esse fogo parece que começou ali no mato, na rodovia, e passou para cá. Parece que tinha alguém queimando cobre, alguma coisa assim, liberando a rodovia. Foi na hora daquela ventania. Os caras correu e o vento veio e não deu tempo. Foi botijão explodindo, e aí foi pegando um barraco, o outro atravessou a rua e pegou a proporção aqui embaixo, e foi uma coisa assim sem fim. Pânico geral, né? Total, desespero total, de tirar as pessoas dentro da casa, porque as pessoas, a senhora que perdeu essa casa aqui atrás de nós, ela congelou, eu tive que entrar lá e puxar ela. Ela perdeu o cachorro e perdeu todos os bens. Consegui salvar só o tanquinho dela, a televisão e o botijão de gás. E a vida dela. Que bom, né? Você falou dos cachorros, muitos animais perderam a vida aqui também ontem. Perdeu. Galinha, cachorro perderam a vida aqui, e tem uns que estão desabrigados, né? Junto com as famílias tem os cãezinhos também, que a gente não pode esquecer deles, né? A gente tem a informação de que uma protetora de animais tem prestado um auxílio aqui para vocês. Nesse momento ela está sendo um anjo de guarda dos animais e nós. É a Raquel, gente. Ela está desde ontem incansável aqui ajudando a gente. O pessoal ali, ó, também, como que chama? Gigantes do Amanhã. Quando os bombeiros foram embora, eles ficaram aqui com um pedaço de pau, apagando fogo, incansavelmente incansável. Subi aqui em cima e peguei esse único rapaz dos Gigantes de Amanhã, ouvindo louvor e olhando para os escombros e chorando, como se ele tivesse perdido alguém da família. Isso para mim calou muito. E também o Cebola, que está aqui, está acompanhando a gente. Tá muito bom, gente. Agora é o momento de reconstrução, né? De correr atrás aí desse prejuízo. De reconstrução, e é um momento que, assim, sermos vistos, né? Eu acho que essa é a hora. Se não nos enxergaram até agora, não cai uma folha da árvore, se Deus não quiser. Eu acho que se até agora não nos enxergaram, Deus permitiu que isso acontecesse para, vamos dizer, os governantes falar assim, estamos aqui.
Porque, tipo, alimento vem, porque o pessoal aqui é muito, a ajuda vem, mas eu acho que o maior vem do poder público. Então é hora de vir, de ajudar, não de, tipo, aparecer ontem, hoje, amanhã ou depois. A gente está com o secretário aqui desde ontem. Gente, esse secretário está sendo maravilhoso. Ele saiu daqui à noite e ele esteve aqui no primeiro horário. E ele não saiu daqui. Ele ainda está aqui. Então eu quero parabenizar demais esse secretário, sabe? Porque, pelo que eu ouço falar, é o primeiro que está fazendo isso. Então eu quero parabenizar e pedir para a gente não ser esquecido. A gente precisa muito. E a gente não está aqui porque quer. É precisão. Então os governantes que nos olhem, gente. Olhem para a gente. Vamos reconstruir nossos barracos. Vamos... Não dá para ficar aqui? Tudo bem. Vamos colocar em outro lugar, que a gente é digno. A gente é gente, né? A minha amiga protetora está vindo ali, gente. O ser maravilhoso. Imaculada, você falou pra gente que talvez ela não queira aparecer, então a gente vai sondar primeiro esse terreno. Por enquanto, eu vou te agradecer a entrevista. Tá? Muito obrigado. Imagina. E força aí. Obrigado por ter falado com a gente. Eu que agradeço. Obrigado por vocês. Obrigado. Eu sei que vai ter uma proporção. Como Deus preparou essa proporção. E a gente vai ser visto agora. Amém. Deixa eu tentar falar com o secretário aqui, o Júlio Balheiro, secretário de Assistência Social. Júlio, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui, né, mais uma vez, desde ontem à noite, apoiando a comunidade e colocando a secretaria à disposição deles. Como é que está essa situação, secretário, no sentido de oferecer abrigo, né, para as pessoas que perderam aí as suas casas aqui na comunidade? Sim, ontem passou um levantamento prévio para nós e nós conseguimos ajudar 10 pessoas com crianças. Levamos para a CSU, demos alimentação, colchão, roupa e hoje elas retornaram. Mas as pessoas que perderam tudo, a gente já fez uma reunião hoje de manhã com a Defesa Civil e a Habitação. Então nós vamos montar um plano aí para ver o que nós vamos fazer aqui para auxiliar esse pessoal. Secretário, nós recebemos aqui a informação de uma moradora que aqui tem cerca de 60 famílias e mais ou menos metade foi afetada por esse fogo, é isso mesmo? Sim, bate, né, as informações que nós estamos aqui desde ontem à noite. E nós temos também assistente social, tá? Que nós estamos fazendo um levantamento pelo CRAS para fazer a documentação de quem perdeu, porque aqui a maioria perdeu tudo. Inclusive doações estão sendo feitas nos nossos pontos que eu indiquei, né? Que é o Botafogo, a Arena do Botafogo, assistente social, o Fundo Social, a Cava do Bosque e o CSU. Quem puder nos ajudar, sejam bem-vindos. A gente tem a informação também de que muita gente se recusou a ir para os abrigos, preferiu ficar aí com familiares, né, com amigos. Essas pessoas que não foram para os abrigos estão aqui mesmo, em casas de familiares, ou estão em outros locais da cidade? Eles esparramaram, alguns ficaram aqui, né? Alguns apoiaram eles, outros familiares veio buscar, que eu estava aqui ontem à noite, mas eles vão ser tudo acompanhados pela assistência social, pela prefeitura, ninguém vai ficar abandonado, então nós estamos dando toda a assistência para eles. O incêndio, a gente já tem alguma informação mais concreta sobre como começou? Parece que foi na rodovia, tem alguma suspeita de que possa ter sido criminoso? Não, nós não temos essa informação porque começou ali, né? Ali atrás, então como o vento estava forte, o vento trouxe as chamas para dentro da comunidade e se estendeu muito rápido. Secretário, com relação à reconstrução agora aqui, né, existe essa dúvida se essa área ela pode ser reconstruída ou se essas famílias podem ser levadas para um outro local. Quais são os planos aí, né, da Secretaria da Prefeitura para isso? Sim, é isso que nós vamos estudar junto com o pessoal da habitação, porque aqui é uma área, vamos dizer assim, quase invadida, porque aqui é do Estado. Então nós vamos ver o que nós vamos fazer para retirar esse pessoal daqui, porque aqui ainda está muito perigoso. Então nós vamos conscientizá-los disso e vamos ver, através do apoio do município, do Estado, através da habitação e da Defesa Civil, onde serão colocados. A gente tem alguma informação sobre quantas comunidades assim existem aqui em Ribeirão Preto? Olha, na nossa contagem tem mais de 100. Né? Tem umas que estão bem alojadas com alvenaria, essas que vocês estão vendo que é por madeira, corre um grande perigo. Então nós estamos fazendo também o levantamento para ver. O prefeito fica muito preocupado, inclusive está montando um plano aí de habitação junto com essa população aí mais vulnerável. Secretário, só para a gente terminar aqui, o que pode ser feito para minimizar os riscos de incêndio em comunidades como essa? Olha, aí é a umidade, né? Aí como nós estamos vendo aqui o mato seco do lado da rodovia, então falar para a população, às vezes uma bituca de cigarro causa uma tragédia. Não foi maior porque não houve vítimas, isso já é um grande sinal. Queimou os barracos, queimou todos os pertences desses particulares, mas é evitar,
porque quando para as chuvas vira esse problema, né? Vira esse problema da secura, do mato, do capim. Então, evitar esses tipos, jogar cigarro fora na rodovia, que é muito importante. Secretário, muito obrigado por ter entrado ao vivo aqui com a gente no Balanço Geral. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço e nós estamos à disposição da Record. Estamos à disposição também, secretário. Bom trabalho aí. Bom, Jorge Dias continua comigo aqui. A gente estava falando com a Imaculada e a gente estava tentando, viu, Tiago, falar aqui com uma protetora de animais que está fazendo um trabalho muito importante aqui, porque assim como as pessoas, né, foram vítimas, alguns animais também. E a gente continua por aqui. A qualquer momento, Tiago, a gente pode voltar ao vivo com mais informações. Então, vou dar uma sondada aqui para ver quem mais pode falar com a gente e tudo mais. Então, daqui um pouquinho, eu dou um toque para você, você me chama de volta, a gente passa mais informações sobre o que está acontecendo aqui neste momento na comunidade do Heitor Rigon. Só para quem está assistindo agora, lembrando que essa comunidade foi afetada por um incêndio, né? Foi atingida por um incêndio ontem à noite e metade das 60 famílias foi afetada por esse fogo. Muita destruição por aqui, felizmente sem vítimas.